Bum! Estudos para concursos do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Administrativo, só o artigo 40 e 41. Mas também é constitucional, se você pensar bem. Artigo 40 da aposentadoria e 41 da cessação. O artigo 40 diz assim: o regime próprio da previdência dos servidores titulares de cargo efetivo terá caráter contributivo e solidário mediante contribuição do respectivo ente federado de servidores ativos e aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. O servidor 1... Opa, não tá mexendo, teu pau. Travou, destravou. O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado. Ele fala os tipos de aposentadoria. Aposentadoria por incapacidade permanente para trabalho no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação. Hipótese que será obrigatória a realização das avaliações periódicas, verificação de continuidade das condições que ensejam a concessão de aposentadoria na forma da lei do respectivo ente federativo, compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade na forma da lei complementar. E daí tem a aposentadoria normal, que mudou para uma diferença de 3 anos. No âmbito da União, aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade se homem, no âmbito dos estados, do Distrito Federal dos municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda das respectivas constituições das leis orgânicas, ou seja, as idades de municípios e estados, já que a Constituição é mais ampla, né, ela é federativa. Nos âmbitos dos estados e municípios tem a própria emenda para a lei constitucional deles, né? Conservação dos demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. 2. Os proventos da aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere a súmula 2 do artigo 201, ou superiores ao limite máximo estabelecidos para o regime geral de previdência social, observados os dispostos no artigo 14 e a 16. Quer dizer, parágrafos 14 e 16, né? Tá aqui mesmo, aqui tem um monte de parágrafos no artigo 40. No parágrafo 3, as regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federado. 4. É vedada a adoção de requisitos de critérios diferenciados para a concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto na súmula 4, 4b, 4c e 5. Daí aqui 4a, 4b e 4c. 4a diz assim: poderão ser estabelecidos por lei complementar, do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos à avaliação psicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. 4b. Poderão ser estabelecidas por lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de ocupantes de cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos que tratam o inciso 4 do caput do artigo 5.1, do inciso 13 do caput do artigo 5.2, tipo, não sei com esses caras, né? Então esquece de falar esses números. 4c. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição em agentes químicos, físicos, biológicos, prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, né? Ou seja, todas essas três linhas, esses 4A, 4B e 4C, falam de tipos de estabelecimentos de aposentadoria diferenciadas. Mas essas coisas já existiam. Bom, mas elas não estavam escritas acho que elas não estavam escritas especificamente na lei constitucional, né? Os ocupantes do cargo do professor terão idade mínima reduzida em 5 anos em relação às idades decorrentes de aplicação do disposto no inciso 3 do 1, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério e de educação. Olha aí, magistério, professor, sabia que era professor, magistério. Magistério é professor, tá? De educação infantil e no ensino fundamental e médio, fixado em lei complementar do respectivo ente federado.
6. Salvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidos no regime geral de previdência social. 7. Observado disposto na súmula 2 do artigo 201, quando se tratar da única fonte de renda formal oferida pelos dependentes, o benefício da pensão por morte será concedido nos termos da lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata 4b, decorrente da agressão sofrida no exercício ou em função da função. É assegurado o ajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. 9. O termo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto no 9 e 9A do artigo 201, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício, né? Sempre teve isso, quer dizer, sempre não teve isso, né? Aplica-se o limite fixado no artigo 37, 11, que é o treco de subsídios de caras de poderes políticos, tipo vereadores, deputados. E a soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes de acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social. É ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma dessa Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração e de cargo eletivo, incluído pela emenda constitucional número 98. 12. Além de disposto neste artigo, será observado em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. 13. Aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo ou de emprego público RGPS. A União, Estado, Distrito Federal e os municípios instituirão por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do RGPS para o valor de aposentadorias e das pensões, em regime próprio de previdência, ressalvado o 16. Vamos ler direto 16 e pular o 15, antes de ler o 15. Somente mediante sua prévia expressão e expressa opção, o disposto no 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição de correspondente regime de previdência complementar, ou seja, quando criar um item complementar, né? 15. O regime de previdência complementar de que trata o 14 oferecerá plano de benefício somente na modalidade de contribuição definida e observará o disposto no artigo 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar. Legal. 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no 3 serão devidamente atualizados na forma da lei. 18. Incidirá a contribuição sobre os proventos de aposentados e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201, com percentual igual ao estabelecido aos servidores titulares de cargos efetivos. 19. Observados os critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular do cargo efetivo de que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus. Esse aqui mudou, tá? É o que mais professores mais comentam, né? Um abono de permanência equivalente no máximo, ou seja, não precisa ser o máximo, tá? Ao valor de sua contribuição previdenciária até completar a idade de aposentadoria compulsória. 20. É vedada a existência de mais de um regime de previdência social e de mais de um órgão de entidade ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o 2.2. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, Lei Complementar Federal estabelecerá para os que já existam normas gerais de organização de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre requisitos para sua extinção e, consequentemente, migração para o regime geral de previdência social, modelo de arrecadação
sobre modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização de recursos, sobre fiscalização pela União e controle externo e social, sobre definição e equilíbrio financeiro e atuário, sobre condições para a instituição do fundo com finalidade de previdência, de que trata o artigo 249 e para vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições e de bens e direitos ativos de qualquer natureza, sobre mecanismos de equacionamento do déficit atuário, sobre estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com a governança, controle interno e transparência, sobre condições e hipóteses para a responsabilização daqueles que desempenham atribuições relacionadas a direta ou indiretamente com a gestão do regime, sobre condições de adesão ao consórcio público, sobre parâmetros de apuração de base de cálculo e definição das alíquotas de contribuição ordinárias e extraordinárias. E assim acaba o artigo 40. Nossa, 10 minutos, louco, né?